Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo aqui, mais um projeto Iniciação, esse sábado, e temos bastante coisas aí para conversar. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira, Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estão aqui juntos conosco nessa noite de sábado, como sempre, nosso projeto Iniciação. Devemos dizer que esse nosso encontro aos sábados é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais: os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento iniciático, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Então, o nosso encontro é projeto iniciação. Todo projeto de iniciação, o projeto de iniciação de uma pessoa, tem que ser necessariamente feita numa escola iniciática, conforme os mestres nos indicam, né? Então, a pessoa pode escolher a escola de sua preferência, mas nós, no nosso caso, nós convidamos todas as pessoas que queiram começar o projeto de iniciação, fazer essa iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza, né? Como é que pode-se fazer isso? É só entrar em contato com a Eubiose através do seu site, né? Vai no YouTube, né? Vai aliás, vai na internet, justamente você vai lá na internet e seleciona e procura o link, justamente o link da Sociedade Brasileira de Eubiose, o site, né? Coloca no site, no Google, quer dizer, estava esquecendo, no Google, no busca do Google, escreve lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, vai aparecer o site da sociedade. Através desse site, a pessoa pode, então, entrar em contato com um departamento específico da sua cidade, ou próximo à sua cidade, né? E tem no exterior também, né? Então, a pessoa pode entrar em contato e ver todas as informações necessárias para o início do curso, que é o grau peregrino. Eu acredito que já começou em todas as cidades, e eu não sei se em todo o departamento ainda é possível entrar no grau peregrino, mas a pessoa se informa, né? Mas, mesmo que não dê tempo esse ano de começar o grau peregrino, a pessoa pode começar a participar da eubiose através de palestras, né? Ela vai acompanhando através do site, vai participando já de palestras, né? Da eubiose, palestras públicas, né? E vai se informando, e até o momento dela começar o grau peregrino, né? Este ano ou proximamente. Eu quero dizer que o início desse processo na eubiose é feito no grau peregrino, que é o primeiro grau, e mais 4 graus complementares, totalizando 5 graus. Depois desses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de fazer parte justamente da Sociedade Brasileira de Eubiose como membro efetivo, né? Fazendo parte do que é chamada série interna. Então, aí está o convite, né, a todos os nossos irmãos que queiram fazer este importante trabalho, que é justamente o projeto Iniciação. Bom, nós estamos seguindo aqui, evidentemente, como sabemos, este assunto muito importante, justamente sobre a antropogênese, né, citado na ciência iniciada das idades, tanto pela Helena Petrovna Blavatsky como pelo professor Henrique José de Souza. Dentro deste contexto todo, nós gostaríamos já de início fazermos uma abordagem importante, que é um assunto importantíssimo dentro desse foco
que estamos dando da cosmogênese e agora da antropogênese, que é justamente a questão das hierarquias criadoras. Tudo no universo depende de hierarquias criadoras, né, que estão colocadas acima do segundo trono, né, o Akasha, acima do Akasha, são provenientes do Sol central, provenientes do Pai Celestial, né? Então, essas hierarquias são as responsáveis por todo o processo de projeção dos arquétipos, das possibilidades evolutivas que a projeção da mônada tem que seguir, e nós, né? No seu caminho evolutivo. Então as hierarquias criadoras são assim chamadas porque se ocupam da construção do universo. Veja bem, as hierarquias, elas se ocupam da construção do universo, em guiar seus irmãos menores no caminho da evolução, isso? E em dirigir o desenvolvimento das forças espirituais no universo material. Então, essa é a função fundamental das hierarquias criadoras, né? No estado atual da evolução, 5 dessas hierarquias já transpuseram o campo visual dos maiores e mais desenvolvidos mestres do nosso mundo. 4 passaram para além da liberação e uma está nos umbrais desse último estágio. Então, essa é a situação atual. Assim, em nossa evolução, tomam parte somente 7 hierarquias, que afetam, por assim dizer, nossa partícula de divindade, a porção de Shivara, e o Jivatman, o ser vivente cuja natureza espiritual superior é parte integrante de uma dessas hierarquias. A primeira hierarquia é constituída pelos hálitos ígneos amorfos, senhores do fogo, chamas divinas, leões de fogo, leões de vida, nomes que expressam atributos ígneos, ou seja, de fogo, né? Pois tais seres constituem a vida e o coração do universo. O Atman, a vontade cósmica, e através deles passa o raio de Paramatma, que desperta o Atman na mônada do ser humano, né? Fogo, a segunda hierarquia formada por seres de dupla natureza. As duplas unidades, fogo e éter. O discernimento manifestado, a sabedoria do sistema, o Budi ou Manas cósmico, são as tríades, fogo, éter e água, a atividade cósmica, que também deixa parte de sua essência na mônada do homem, à medida que este vai descendo. Estas são as hierarquias criadoras arrúpicas, sem forma, né? Que moram na matéria ainda demasiado sutil para tomar forma limitada na matéria, em que se misturam e compenetram todas as formas. A quarta hierarquia, que é a nossa, a hierarquia das mônadas humanas, né? A quarta hierarquia, isso, que, contudo, ainda não deixaram o seio do Pai Supremo, onde permanecemos verdadeiramente inseparáveis dele, embora no labirinto de matéria pareça-nos estar separados e distintos. Essa hierarquia é também chamada de hierarquia dos jivas imortais. A quinta hierarquia é a do Makara, que tem por símbolo o pentágono. O pentágono, símbolo de uma cara, né? Nela, o duplo aspecto espiritual e o duplo aspecto físico da natureza, o positivo e o negativo, aparecem em luta recíproca. Isso. São os turbulentos rebeldes das mitologias, os nascidos do corpo de trevas, que por sua evolução pertencem a este universo. São seres de grande poder e sabedoria espirituais, mas que ocultam em seu interior o germe, a essência do arrancara, daquela faculdade autoativa necessária para a evolução humana. São o produto da primeira cadeia planetária. A sexta hierarquia é formada pelos nascidos do corpo de Brahma, denominado do corpo de luz ou de dia. Nesta corte de Devas brilham gloriosos pitras dos Devas, designados pelos nomes de Agnisvatas ou sextuplos Dhyanis.
eles dão tudo ao homem, exceto o Atman e o corpo físico. Por isso são chamados de doadores dos 5 princípios intermediários do homem. Guiam a mônada para que obtenha os átomos permanentes relacionados com esses princípios, ou seja, o plasma quíntuplo, são produto da segunda cadeia planetária. Nessa hierarquia encontram-se também incluídas as grandes hostes dos devas e os mais elevados espíritos da natureza, né, ou elementais do reino médio. A 7ª hierarquia compreende os seres que conhecemos com o nome de Pitres humanos, ou melhor, de Pitres lunares, Pitres lunares. A 7ª hierarquia compreende os Pitres lunares, nascido do corpo de Brahma, chamado crepúsculo ou Sandhya. Seu trabalho em relação à evolução do homem é idêntico ao dos Pitres Agnisvatas, no que se refere à evolução intelectual. Fazem também parte dessa hierarquia os agentes dos Pitres na tarefa que lhes é encomendada. Estes agentes são numerosas cortes de devas, os espíritos menores da natureza ou elementais do reino inferior, encarregados de formar os corpos físicos dos homens. Também entram nessa hierarquia os espíritos dos homens, dos átomos, digo. Também nessa hierarquia entram os espíritos dos átomos, as sementes de evolução em kalpas futuros. Essas 4 últimas são as hierarquias criadoras rúpicas, dotadas de forma. Então é uma visão geral a questão das hierarquias, né? Que constitui hierarquias arrúpicas, que não tomam forma, e as rúpicas, que agem diretamente no reino físico, fazendo justamente, proporcionando a possibilidade da evolução do ser humano. É claro, nós podemos dizer que essas hierarquias são as responsáveis pela formação inicial dos nossos corpos hiperfísicos, né? Nós temos 7 corpos, um físico denso e mais 7 corpos hiperfísicos, né? O vital, o emocional, o mental inferior, o mental superior, Buddha e Atman. São 7 corpos, né? O mais denso é o corpo físico. Eles são os responsáveis pela formação desses corpos, né? Então, ou seja, nada acontece por acaso, né? Nem o nosso mestre afirma. Nada acontece por acaso, tudo tem uma origem. E a origem de tudo é Deus, né? Justamente o eterno, né? O eterno age justamente no nosso plano através das hierarquias. É isso? Através da hierarquia, ele vai plasmando no mundo físico denso, através da ação dessas hierarquias, esses arquétipos universais que vão se projetando na nossa vida orgânica, na nossa vida física objetiva, né? Então, aí está essa visão extraordinária a respeito das hierarquias que fazem parte, constituem a base para justamente o desenvolvimento das raças humanas que nós estudamos na ciência inicial das idades, justamente no capítulo chamado Antropogênese. E em seguida, eu gostaria também de salientar aqui para os irmãos, é isso? Aqui um momentinho só. Vamos aqui salientar um outro assunto muito importante, um momentinho só, muito importante, aqui, um momentinho só que eu estou me localizando aqui, um assunto muito importante que é relativo à ciência inicial das idades. Todo esse conhecimento que nós temos a respeito das hierarquias, da cosmogênese, da antropogênese, tem uma origem, é isso? Ela tem uma origem, a ciência inicial das idades. Essa origem vem vindo através dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos, e esse conhecimento passou por Atlântida, veio trazido pela quinta raça mãe ariana, justamente para a meseta do Pamir, depois para a Índia, não é isso? E constitui, evidentemente, todo esse conhecimento extraordinário contido na Índia antiga, né, de milhares e milhares de anos, né?
sempre lembrando que a nossa raça, quinta raça mãe ariana, né? Ela tem exatamente em torno de 1 milhão de anos. É uma raça jovem ainda, muito jovem, em termos dos números que a gente vê rolando, né, pelo conhecimento iniciático, é uma raça bem jovem ainda, 1 milhão de anos. Mas esse conhecimento todo foi depositado justamente na Índia e originou justamente esse conhecimento que nós conhecemos como hinduísmo. Todo no século XIX, os pesquisadores se aprofundaram muito mais nesse conhecimento do hinduísmo, né, no século XIX, né, e principalmente com a ação dos ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky através das suas obras, né, todas, né, incluindo a Doutrina Secreta, né, e Isis Sem Véu e outras tantas publicações dessa eminente mestra Helena Blavatsky. Mas isso, a origem justamente remonta à Índia. Então, nós temos aí esse tema importante para ser estudado, que é o hinduísmo, né? Então, o hinduísmo representa a religião dos hindus, ou brahmanismo, né? É a religião da maior parte dos habitantes da Índia e teve seu berço no norte da mesma, né? O hinduísmo, sistema religioso e social, tem como pilares o reconhecimento da ortodoxia das escrituras, da verdade das escrituras, né? E das tradições bramânicas, a adoração dos deuses e de suas encarnações. Né? A observação minuciosa das regras de casta relativas ao matrimônio, à alimentação e à bebida, e, finalmente, a consideração da vaca e do macaco como animais sagrados. Então, a vaca e o macaco, até hoje, são animais sagrados na Índia, né? Devido justamente a esses conceitos que eles têm a respeito da ciência iniciada das idades. Né? As grandes epopeias, os Puranas, e o misticismo mágico dos Tantras embandeiram a história do hinduísmo, amálgama, sob o patronato da casta bramânica, ou dos mestres, né? A casta dos mestres, né? De uma confusa mistura de tradições hindus. O Brahman dos Brahmanes, forma neutra e impessoal do absoluto, foi substituído por um deus, Brahma, criador. Então, lá no hinduísmo, nós temos uma forma neutra, que é o Brahman, né? E depois Brahma, que é justamente aquele que já tem uma característica de pai, primeiro trono, né? Criador, o pai criador. Este, Brahma, por sua vez, encontra-se associado em uma tríade a Vishnu, o conservador, que é a parte feminina, né? E a Shiva, o destruidor, que é o terceiro trono, né? O terceiro logo, destruidor e, ao mesmo tempo, engendrador da nossa vida. Então, já no hinduísmo, nós temos aí, basicamente, essa visão grandiosa, né? Justamente dessa visão justamente da cosmogênese, né? Nos indicando a existência de Brahma, Vishnu e Shiva, 3 tronos, né? 3 tronos, 3 logos, dos quais se origina todo o nosso universo. Né? Então, isso aí é básico na ciência iniciática das idades. Né? A primeira pessoa, Brahma, raramente recebe culto especial. Somente alguns poucos templos lhe são consagrados na Índia. Não é mais compreendido e, portanto, reverenciado pelo povo hindu do que o Deus Pai pela massa de católicos. Em troca, Shiva e Vishnu não deixaram de ser populares durante muitos séculos, sendo que suas inúmeras representações plásticas contribuíram muito para isso. Grotescas ou não, isso não conta. O povo necessita ver para crer. Isso é fundamental. Sendo Deus a forma, tanto se lhe dá. Inclusive, se é uma gruta, pedra, rio ou árvore, tanto faz. Atualmente, o mundo religioso do hinduísmo divide-se principalmente em Vaisnavas ou Vaisnuitas e Saivas, Shivaitas. Essas divindades são menos referenciadas em si mesmas do que em suas manifestações. Vishnu, em suas encarnações principais, chamadas avataras,
Rama ou Krishna, Shiva na personificação feminina em suas energias, Shaktis, Parvati, Kali e Durga. Além dessas divindades maiores, há nos templos hindus uma infinidade de divindades menores. Então, uma enorme quantidade de divindades nos templos que são representados nos templos hindus. Né? Demônios no sentido de daimon. Demônio não no sentido que se dá no catolicismo, né? Como agente do mal, mas como o daimon do grego, né? de Sócrates, né? O daimon, que é justamente a nossa parte espiritual, isto é, a divindade de categoria inferior, mas dentro de nós, e de objetos sagrados adorados pelo povo. E é principalmente a eles, na Índia e em todas as partes, voltam-se aqueles menos cultos e muito particularmente as mulheres, para lhes implorar aquilo que lhes falta. Então, há realmente um culto muito intenso na Índia com relação a esses deuses. Né? Tais templos são muito numerosos e constituem palácios divinos. Neles são feitas oferendas, às vezes, de animais, em particular de cabras negras, no santuário de Kali. Aí é a parte mais popular da questão, né? da prática, né? É uma parte mais popular. Né? Porém, em geral, os sacrifícios são sangrentos, sobretudo aqueles oferecidos a Vishnu. É claro que isso aí não se aplica a uma ciência iniciada das idades. HPB conta esse fato no seu trabalho, justamente para indicar a diferença que existe entre um culto superior e um culto inferior, justamente popular, que existe na Índia. Né? Existe na Índia isso, né? Um culto superior e um culto popular, que todos seguem, que muitos seguem. Né? É claro que a indicação da ciência iniciada das idades é seguir-se o culto superior, não com sacrifício de animais, ou seja, mas sim do sacrifício da nossa própria personalidade, justamente em prol do próximo. Né? Porém, em geral, as oferendas não animais constituem flores, frutos, folhas de certas árvores, etc. O culto doméstico é simples. Existe um culto doméstico. Assim a HPB fala. Né? O homem deve, ao levantar-se, curvar-se para o sol e verter um pouco de água à guisa de oferenda. Quer dizer, isso aí a HPB contava no século XIX. Eu não sei se ainda hoje nós podemos contar com essa prática na Índia. Isso aí precisaria pesquisar para ver se continuam fazendo isso. No século XIX, conforme indicação de HPB, isso era a realidade. Deve, além disso, inclinar-se respeitosamente ao passar junto ao santuário de sua aldeia. Visitar de tempos em tempos os templos e ofertar um presente aos sacerdotes. Quer dizer, costumes populares na Índia. Né? As festas religiosas principais são as das lâmpadas, de Pavali, de aniversário de Krishna. Então, eles festejam muito o aniversário de Krishna. Né? Rito comum a todos é o de queimar os cadáveres antes de lançar suas cinzas ao Ganges. Isso aí também é um costume. Não sei se ainda se aplica isso atualmente, aí precisaria pesquisar se isso aí continua sendo feito ou não, né? Mas isso no século XIX era comum. Ou lançar ao Ganges ou algum outro rio sagrado. Os demais relativos ao nascimento, esponsais em matrimônio, todo homem deve casar-se, pois só um filho poderá cumprir os últimos ritos que auxiliarão a viagem progressiva da alma após a morte. Então, o casamento é muito reverenciado, era muito reverenciado na Índia. São celebrados especialmente esse casamento com castas superiores. O da entrega da redezinha sagrada aos varões é exclusivo da casta bramânica. O primeiro segredo da religião hindu é o seguinte, que tudo quanto existe, os deuses e os espíritos, a multidão dos seres humanos, as forças da natureza, todo o reino animal, as plantas, as montanhas, os bosques, os rios, os oceanos, constituem as diversas e inumeráveis partes da divindade. Então, isso é muito importante. Tudo que existe é manifestação da divindade. Faz parte dessa cultura oriental hindu, né? Tudo faz parte da manifestação da divindade.
poderíamos imaginar um panteísmo total, que veremos confirmado no Ramayana, e que, por ser a essência dessa religião, não mudou apesar dos séculos. Então, é claro que, pelo nosso conceito atual, depois do trabalho de Blavatsky, nós vemos justamente o eterno se manifestando, né? Não existe uma criação em si, mas sim a manifestação do eterno em diversos aspectos do universo, né? Então, justamente, o eterno, né? O Pai divino, se manifesta de muitas formas, através de uma multiplicidade extrema, né? O segundo segredo dos hindus, né, é a doutrina, segundo a qual o mundo sensível, que nos parece tão real, não é mais que pura ilusão, a Maya do Ramayana, e que está inevitavelmente destinada a desaparecer. Apenas o Brahma, o não cognoscível, o inconcebível, é imutável e eterno. Isso é básico, então, dentro do hinduísmo, né? Justamente. Isso aí se mantém até hoje, na ciência inicial das idades, pelos conhecimentos da teosofia e da eubiose, nós sabemos que tudo que é manifestado é efêmero. Tudo que é manifestado é ilusão. Isso é Maya, ilusão, né? Somente o imanifestado é a realidade. É isso? O manifestado é ilusão. Isso deve se transformar, através da evolução, para justamente mostrar o caminho de volta à casa do Pai. É isso, conforme Jesus o Cristo nos ensinou, né? Como doutrina, os hindus têm essencialmente a crença em uma alma individual, que se reencarna no tempo de inúmeras vezes. Então, a reencarnação é fundamental nesta concepção do hinduísmo, a reencarnação justamente para a realização da evolução do ser humano, né? Até que a alma, purificada e livre do fardo do karma, é absorvida no divino, no Brahma, a volta à casa do Pai. Então, aí segundo o budismo, é a queda da roda de Sansara, a extinção da roda do karma, né? E então a alma, libertando-se desse fardo, deste peso do karma, ele pode integrar-se novamente a Brahma, o Pai Celestial. É claro que isso aí, dentro da doutrina do monismo, né? da projeção da mônada, que nós sabemos que a mônada emite projeções em direção do mundo mais denso, é uma volta dessa projeção, adquirindo experiência, recobrando a sua identificação com a divindade, né? Reconhecendo em si a própria divindade e a volta à casa do Pai. Isso é fundamental, então, no conhecimento do hinduísmo, né? O hinduísmo compreende uma numerosa variedade de seitas, porém existe uma tolerância levada ao extremo, uma verdadeira fraternidade entre elas. Então, existem muitas seitas, né, dentro do hinduísmo, mas existe uma verdadeira fraternidade, uma convivência muito fraterna entre todas, né? Não há em qualquer outra religião crentes mais piedosos do que os hindus. Assim, Blavatsky afirma, né? A piedade é um fator preponderante justamente na manifestação do hinduísmo. Os muitos milhões que ali adoram suas divindades fazem-no sempre inteira e profundamente. Então a gente vê aí algo muito profundo a respeito justamente dessa questão do estudo do hinduísmo. No processo de iniciação, é necessário que a pessoa que esteja se iniciando, né, entre nessas questões do estudo do hinduísmo, né, e verifique todas as suas possibilidades, né, e isso é muito importante. Se bem que devemos sempre considerar o seguinte, que isso foi projetado para o Ocidente. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Mas ele nos diz também que o processo de evolução atual da humanidade está no Ocidente. Veja bem que importante. Não mais no Oriente. Passou. A fase oriental já foi extinta. Existe todo o conhecimento, mas isso foi transportado para o Ocidente.
E o Ocidente é a base de transformação da humanidade rumo a uma nova civilização. É por isso que, justamente, seres de enorme envergadura espiritual vieram fazer esse trabalho, de trazer esse conhecimento. Já começando com Allan Kardec, né? Trazendo as ideias espíritas no século XIX, depois continuando com Helena Petrovna Blavatsky, que trouxe uma quantidade enorme de conhecimentos, né? Não só da Índia, como do Tibete, dos mundos internos, né? Inundando, por assim dizer, a cultura ocidental desses conhecimentos fantásticos, né? E depois, em sequência, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, fazendo uma síntese e fazendo um link de todo esse conhecimento justamente com o futuro, e indicando justamente o hemisfério ocidental como a base para o desenvolvimento futuro da humanidade. Isso é importante citar o nosso mestre, né? O importante. Não que o Ocidente seja mais importante que o Oriente, não é isso. Os dois são importantes, tanto o Oriente como o Ocidente, mas são fases, né? É uma fase. A evolução ocorre através de fases. Então, a fase atual é do Ocidente, para realizar esse processo de atingimento de uma nova civilização. E nessa fase ocidental, nós localizamos, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, o papel importantíssimo do Brasil, como berço da nova civilização, a pátria do Avatara Maitreya, né? A pátria do Avatara Maitreya e berço da nova civilização. Então, isso é muito importante para quem está justamente seguindo o projeto de iniciação ou iniciando, ter essa visão importante a respeito do Brasil. Isso tem toda uma história, né? Da formação do Brasil, que nós sabemos, já existem. Aliás, eu tenho palestra no YouTube, vocês podem pesquisar, a respeito da formação do Quinto Império, né? Quinto Império, que é justamente a formação de uma quinta dimensão de entendimento. Nós estamos caminhando para uma quinta dimensão. Isso aí é baseado historicamente nos Cavaleiros Templários, depois na Ordem de Cristo, né? A Ordem de Cristo trazendo os portugueses para o Brasil, né? Isso através do descobrimento, né? E tanto que o Brasil é citado pela ciência iniciática, né? Como patrimônio da Ordem de Cristo. Então, veja a importância que o Brasil tem neste cenário específico de transformação da humanidade, né? E é no Brasil que estão surgindo, já falando sobre antropogênese, estão surgindo as raízes, as sementes para o surgimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. A sexta raça-mãe é a raça dourada e a sétima raça-mãe é a chamada raça alada, que são novas possibilidades de surgimento de processos evolutivos futuros. Tudo isso ligando o processo evolutivo a uma quinta dimensão. A uma quinta dimensão. Antropogeneticamente, nós viemos de uma terceira dimensão, que podemos designar como a Lua. Então, a terceira cadeia evolutiva. A Lua. Chegamos a uma quarta dimensão aqui na Terra, que é a quarta cadeia evolutiva, né? A quarta cadeia evolutiva. E agora estamos caminhando para uma quinta dimensão. É isso? Um quinto estado de consciência. É isso? Formação de um quinto estado de consciência que nos liga ao segundo trono. É isso? Justamente o segundo trono, a Mãe Divina. Nós estamos ligados a esse processo de evolução. E isso está acontecendo no mundo e, em especial, no Brasil. Tanto que, na eubiose, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que quem trabalha pelo Brasil, para a evolução espiritual do Brasil, trabalha para a evolução espiritual da humanidade. Veja bem. E também nós podemos entender que quem trabalha contra o Brasil, trabalha contra a evolução espiritual da humanidade. Isso é muito importante, esse conhecimento, para aqueles que estão no caminho do projeto de iniciação. É algo muito importante nesse entendimento, né? É claro que isso ocorre através dos processos evolutivos. É isso que na Índia é denominado como os dias e as noites de Brahma. Veja bem, aí está, então, na Índia, um conceito fundamental do processo
que envolve justamente a antropogênese, é a existência das noites de Brahma e os dias de Brahma. É isso. As noites de Brahma, chamado como Pralaya, e os dias de Brahma, Manvantara. O Manvantara é constituído por 7 estágios, 7 fases. Então, existem 7 dias no Manvantara. Existem 7 dias nas noites, relativamente às noites de Brahma, 7 noites, né? E 7 dias relativamente ao Manvantara. Isso aí coincide exatamente com o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento de Moisés, que nos diz que o mundo foi feito em 7 dias. Na verdade, se nós entendermos pela ciência inicial das idades, nós podemos entender que nós já foi realizado o 4º dia da criação. Ou seja, estamos passando pelo 4º sistema evolutivo, 4ª cadeia evolutiva, e no 4º globo, que é a Terra. Então, nós estamos no 4º dia de criação. Uma 4ª dimensão, vindo de uma 3ª dimensão, que é a Lua. Nós viemos todos da Lua, né? Nós fomos ejetados da Lua num passado longínquo para a Terra, de uma 3ª para uma 4ª dimensão. E agora nós estamos caminhando para uma 5ª dimensão, que é ligado com o 2º trono, tem ligação com o 2º trono, a Mãe Divina. A Mãe Divina, uma 5ª dimensão. E isso, nos tempos atuais, a gente sente profundamente esse processo de mudança, Essa 5ª dimensão está relacionado com aquilo que o nosso mestre indica como o início de uma nova civilização, no ano 3005. Olha só. Ano 3005, o nosso mestre indica que é justamente um ano muito importante relativamente ao surgimento de uma nova civilização. E o Brasil é o berço dessa nova civilização. Ele diz que nessa época a garça virá para a face da Terra. Então nós estamos caminhando, nós viemos de uma 3ª dimensão, Lua, passamos pela 4ª dimensão na Terra, num 4º cadeia evolutiva, estamos caminhando para uma 5ª dimensão. O desenvolvimento do quê? Da nossa tríade superior, não é isso? Desenvolvimento mental superior, de Budi e no nosso Cristo interno, Atman. Então, esse é um processo muito importante que deve ser entendido por todos aqueles que estão desenvolvendo o seu projeto de iniciação. Veja bem, é sempre como nós falamos aqui, é muito importante entender toda essa visão sintética do projeto evolutivo para entender como as coisas funcionam. Veja bem, o importante é ver, justamente ver do início até o futuro, do passado ao futuro, no nosso esquema temporal, ver como as coisas funcionam, a ação das hierarquias, a função das raças, das sub-raças, a função da projeção dos arquétipos universais, provindo da divindade em direção do plano específico, objetivo. Então, isso é muito importante. Eu queria também agora, já que nós falamos das noites de Brahma, que é Pralaya, falar alguma coisa a respeito desse assunto, né? Que é um assunto muito difícil, né? Pralaya, na verdade, é um momento, Manvantara é um momento de manifestação, e Pralaya não é um momento de parada de tudo, mas é um instante em que, nas noites de Brahma, existe uma concentração justamente da lei universal no sentido de preparar novas possibilidades futuras. O Pralaya é um período de obscuridade ao repouso planetário, cósmico ou universal, o oposto ao Manvantara, Pralaya, né? Então, Pralaya é o período de dissolução, sono ou repouso relativo ao total do universo, que sobrevém ao fim de um dia, de uma idade ou de uma vida de Brahma. Porém, esse termo não se aplica unicamente a cada noite de Brahma, ou seja, a dissolução do mundo que segue a cada Manvantara. Aplica-se também a cada obscuridade, a cada cataclisma que põe fim através do fogo da água, alternadamente a cada raça-mãe. Há muitos tipos de Pralaya, porém os principais são o Naimitika, ocasional ou acidental, causado pelos intervalos dos dias de Brahma, durante os quais Brahma, que é o próprio universo, dorme em sua noite. Este Pralaya é a destruição de todas as criaturas, de tudo o que tem vida e forma, porém não da substância, que permanece numa condição estacionária até que surja uma nova aurora ao terminar da noite.
O segundo tipo de pralaya é o Prakritika, ou elemental, que ocorre no fim da idade ou vida de Brahma, quando tudo que existe se dissolve no elemento primordial, para ser novamente modelado no fim daquela noite mais longa. Neste tipo de pralaya, o retorno desse universo à sua natureza original é parcial e físico. E depois tem a terceira possibilidade, que é o Antitika, definitivo ou absoluto, que não se refere aos mundos ou ao universo, mas unicamente a algumas individualidades, sendo, portanto, pralaya individual ou nirvana, que depois de ter sido alcançado, não possibilita nenhuma outra existência futura ou renascimento, até o Mahapralaya. O pralaya individual é a identificação do encarnado como incorpóreo, temporalmente, ou até que chegue o Mahakalpa seguinte. No Bhagavata Purana, fala-se um quarto tipo de pralaya, o Nitya, ou perpétuo, ou seja, a dissolução contínua, que é a mudança que se opera de modo imperceptível e incessante em tudo que há no universo, desde o globo até o átomo. É o progresso e decadência, vida e morte. O ocultismo admite também vários tipos de pralaya. Há o pralaya individual de cada globo, passando a humanidade e a vida para o próximo, havendo 7 pralayas menores em cada ronda. O pralaya planetário, quando foram completadas 7 rondas. O pralaya solar, quando chega ao fim de todo o sistema. E, finalmente, o pralaya universal, ao término da idade de Brahma. Estes são os pralayas principais, porém há outros pralayas menores. O Mahapralaya, pralaya universal, ou final, é a morte do cosmos, a reabsorção do universo. Nele, todas as coisas se dissolvem em seu elemento único original. Há uma dissolução completa. Os próprios deuses, Brahma, morrem e desaparecem durante essa longuíssima noite. O Prakriti e o Purusha se dissolvem sem qualidades ou atributos no Espírito Supremo, que é o todo. O Espírito permanece no Nirvana, ou seja, aquele para o qual não há dia nem noite. Esse grande pralaya ocorre no fim de cada idade de Brahma. Todos os demais pralayas são menores, parciais, periódicos e seguem os manvantras ou dias de Brahma em sucessão regular, como a noite segue o dia de cada ser terrestre. Assim é que, depois de cada dia de Brahma, vem um pralaya parcial, cuja duração é a mesma daquela do manvantra, ou em outros termos, a duração da noite é igual àquela do dia de Brahma. Nesses pralayas menores, os mundos permanecem numa condição estacionária. Encontram-se num estado latente de inação ou passividade, como que adormecidos durante todo esse período, para novamente despertarem na aurora do novo dia. Então, tudo se repete, né? Ou seja, há um processo contínuo de renovação, surgimento, desaparecimento, desse esquema de evolução universal. Durante a longa noite de descanso ou sono do universo, chamado de pralaya universal, quando todas as existências são dissolvidas, a mente universal permanece como uma possibilidade da ação mental ou como aquele pensamento absoluto abstrato, do qual a mente é a manifestação relativa concreta. Então, toda a ideação cósmica cessa, porque não existe nada nem ninguém para perceber seus efeitos. Brahma, a própria divindade, encontra-se num estado latente, como que dormindo. Os variados estados em que se encontra diferenciada a substância cósmica dissolvem-se no estado primordial de objetividade potencial abstrata. Nosso cosmos e toda a natureza extingue-se para reaparecerem somente num plano mais perfeito, depois de um longuíssimo período de repouso. Veja só. Então, o universo sempre diz período de ação e período de repouso. Só que nesses períodos de repouso não significa inatividade. Significa o preparo de novas possibilidades evolutivas, novas fases evolutivas do universo, em todo o universo. Os inumeráveis globos desintegrados são novamente construídos. Aquilo que foi destruído é novamente reconstruído, né? A partir do antigo material, e reaparecem transformados e aperfeiçoados para uma nova fase de vida. Justamente como Lavoisier descobriu, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei universal. Segundo o ocultismo, os pralayas cíclicos são apenas obscurações, pequenos estados de obscuridade, durante os quais a natureza, isto é, todas as coisas visíveis e invisíveis de um planeta em repouso, permanecem estacionárias.
Estacionária no sentido potencial. Então, na verdade, o para lá é uma potencialidade da manifestação. Né? Isso tudo nos remete justamente, continuando agora com o nosso assunto da antropogênese, nos remete a esse estudo importante da criação das raças humanas. Né? Nós vimos que foram criadas a primeira raça, né? A primeira raça no planeta Terra que não era humana, a segunda raça que não era humana eram justamente projeções de mentes superiores, projeções arquetipais de mentes superiores. Né? Então, agora, nós sabemos que para aceitar as ideias ocultas sobre uma teoria nebular de produção de tudo, né? Teríamos que estudar todo o sistema cosmogênico esotérico, principiando pelo repúdio à solidez e incandescência do Sol, pois ele se resplandece e nem por isso arde. Então, os ocultistas afirmam que todas as forças têm sua origem no princípio vital, a vida única coletiva do nosso sistema solar, sendo essa vida um dos aspectos da vida universal. Então, veja bem, a vida universal, projetada, como nós vimos já de início, através das hierarquias criadoras. Né? A vida universal se projeta no plano físico denso ou hiperfísico, né? Através também das hierarquias criadoras, como nós vimos no início, né? E que foi estudada e é estudada, e a base do estudo justamente proveniente da Índia, do hinduísmo. Né? Os adeptos ensinam o seguinte, que o Sol espere só o princípio de vida, a alma dos planetas, dando-lhes e recolhendo-os em nosso pequeno sistema solar como doador universal de vida. Na infinidade e na eternidade, afirmo que o sistema solar é o microcosmo do macrocosmo uno, da mesma maneira que o homem é o primeiro com relação ao seu pequeno cosmo solar. Então, nós vivemos essa relação do macrocosmos com o microcosmos, né? Ou seja, o imanifestado com o manifestado. Só que o manifestado é a parte justamente maiávica, ilusória, a nossa ilusão. Nós temos que retornar à realidade cósmica, que é justamente o caminho para o imanifestado. Né? O poder essencial de todos os elementos cósmicos e terrestres para gerar dentro de si mesmo uma série regular e harmônica de resultados, um encadeamento de causas e efeitos é uma prova irrefutável de que se acham animados por uma inteligência superior ou ao oculto dentro ou através do véu manifestado. Então, a origem de tudo é justamente uma inteligência, que, se é que nós podemos chamar de inteligência, né? Se é que a gente pode chamar de consciência, algo que a gente não entende, algo superior, algo que é o ser e o não ser. Tudo que é manifestado provém desse ser, dessa entidade, que segundo a HPB, é o ser e não ser ao mesmo tempo. O ocultismo não nega a certeza da origem mecânica do universo, só sustenta a necessidade de alguma classe de mecânicos dentro daqueles elementos, um dogma entre nós. O ocultismo não nega, evidentemente, aquilo que a astronomia estuda, não é isso? A física estuda, isso o ocultismo não faz isso, né? Mas o ocultismo difunde a ideia que, além de todo esse aspecto físico, dentro existe algo superior que dá origem a isso, né? Ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é projeção de uma essência única, imutável, superior, né? Ou seja, tudo provém, de maneira bem simples, provém de Deus, né? Vem de Deus, né? Newton reconhecia os limites que separam a ação das forças naturais da ação das inteligências, que põem em ordem a ação das leis imutáveis. Newton tinha essa ideia, como um gênio, né? Isaac Newton, um gênio, um dos maiores gênios que a humanidade já teve, ele tinha essa ideia, justamente, desta projeção que existe do superior para o inferior. Ele não entrou muito em detalhes, porque, apesar de ele ter isso sabe-se atualmente que ele tinha um enorme cabedal de conhecimento de ciência oculta. Ele não revelava isso porque iria colidir com os aspectos científicos da ciência acadêmica, né? Mas ele tinha conhecimentos sobre a natureza suprema do universo
Tanto que ele pregou a existência do éter, né? Do éter, algo que estaria se espalhando por todo o universo, né? Principalmente no segundo trono, né? Na caixa. Isso aí foi desmentido, foi estudado no século XX e a ciência chegou à conclusão que o éter não existe. Mas o éter existe, sim. Ele não é o segundo trono, mas ele permeia o segundo trono. Então, Newton tinha absoluta razão quando ele falou sobre essa teoria do éter, né? Para que uma teoria cosmogônica seja completa e compreensível, tem de partir de uma substância primordial, difundida em todo o espaço sem limites, de natureza intelectual e divina. Esta substância deve ser a alma e o espírito, a síntese e o sétimo princípio do cosmos manifestado. E como base desse princípio espiritual, deve existir o sexto, seu veículo, a matéria física primordial, ainda que sua natureza tenha de escapar para sempre aos nossos sentidos normais limitados. Então, existe uma ligação, aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo, né? Do imanifestado para o manifestado, sempre através das hierarquias, que se manifesta através de graus e degraus e degraus, vão desde o plano superior até o mundo manifestado. Mas essa ligação realmente, pela ciência iniciática, existe. A ciência acadêmica não considera isso. A ciência acadêmica considera somente o aspecto físico, astronômico do fenômeno, né? Mas a ciência iniciática, ela não estuda somente o fenômeno, mas o numen, aquilo que está por trás do fenômeno. E é nesse sentido que se caracteriza justamente a ciência iniciática das idades, né? É preciso que a mente, a corporação coletiva, né? Bom, devemos dizer o seguinte: para que uma teoria cosmogônica seja completa e compreensível, tem de partir de uma substância primordial, né? Então, é preciso que a mente, a corporação coletiva de deuses, comece a trabalhar sobre o material dos mundos, as nebulosas, colocando-lhes movimento e ordem. O espectroscópio revelou a transformação de uma classe de estrelas que se diferenciavam numa nebulosa planetária, desmentindo a teoria nebular. A teoria ocultista, ainda que incompleta, diz: a essência da matéria cometária de que se compõem as estrelas é completamente diferente de qualquer dos caracteres físicos e químicos que a ciência conhece, devido à ação química da luz terrestre sobre os raios interceptados. Então, aí está uma coisa muito importante. Da substância terrestre sideral, não se pode descobrir as ações químicas peculiares aos órgãos do espaço, diferentemente evoluídas, nem se pode provar a sua identidade como as observadas em nosso próprio planeta. Então, nós vemos aí que, no sentido geral, pela nossa abordagem inicial, a gente vê que a astronomia, na verdade, ela estuda o quê? A pele do universo. A astronomia, com todo o cabedal de conhecimento que tem, os aparelhos, a espectroscopia, os radiotelescópios, né, os grandes telescópios, etc., né? Mas a ciência astronômica estuda a pele do universo. Agora, dentro dessa pele existem outros níveis evolutivos, justamente os universos hiperfísicos. Isso a ciência acadêmica ainda não percebeu, mas vai perceber. Já a teoria da relatividade já falou na quarta dimensão, e, evidentemente, esses assuntos vão se referir futuramente a uma quinta dimensão, sexta dimensão e assim por diante. A ciência acadêmica deve caminhar inevitavelmente para o conhecimento que é dado pela ciência iniciada das idades no terceiro milênio já. No terceiro milênio, a ciência acadêmica deve se aprofundar nesses conhecimentos todos, abrindo um portal imenso para a humanidade no conhecimento profundo dos fenômenos universais, né? Muito bem. Então, é isso que nós queríamos aqui de início apresentar para os nossos irmãos, e eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos e Gilberto para a gente continuar a nossa reunião. Boa noite, professor. Realmente é muita informação, né, professor? E o que eu queria colocar, professor, é muito difícil, né, para a gente que está numa escola iniciática
compreender, entender essa questão cultural da Índia em relação a sacrifício, não só os povos da Índia, mas os hebreus também e outros povos da América também faziam essa questão de sacrifício. Isso está ligado com a Lemúria, professora, com a terceira dimensão? Na quinta Exatamente. Nós podemos ligar com a terceira dimensão, porque, veja bem, dentro de um contexto popular, isso caracteriza o nosso mundo, né? O nosso mundo, vamos dizer assim, a população planetária nossa tem uma parte que está na terceira dimensão, outra está na quarta dimensão, e a outra está começando a desenvolver a quinta dimensão. Não é verdade? Então, isso é... A terceira dimensão, o que é? É ligado à Lemúria. E ligado ao quê? Aquilo que veio da Lua, que é a terceira cadeia evolutiva, né? Então, existem pessoas que pensam somente de uma maneira, não só concreta, animal, de maneira animal, não é isso? Sem um projeto superior intelectual, de maneira animal. Isso existe, grande parte da humanidade age dessa maneira. E, infelizmente, às vezes de maneira violenta e de maneira animal, não é isso? A terceira dimensão. A quarta dimensão, justamente, são aqueles que já atingiram, vindos pelo progresso que existiu na Atlântida, o desenvolvimento do metal concreto, né? Mas ficam justamente nessa quarta dimensão, com a impossibilidade de atingimento de novas possibilidades. E a quinta dimensão é justamente aquela dimensão que está sendo desenvolvida pela quinta raça-mãe, a raça ariana, que deve atingir um ponto bastante expressivo no ano 3005. Nós estamos a caminho de instalar no planeta Terra a quinta dimensão. Isso. Viemos da terceira dimensão, da Lua, passamos pela quarta dimensão, que é a quarta cadeia evolutiva nossa, e estamos caminhando para uma quinta dimensão, que é ligada ao segundo trono, a mãe divina, né? Não, estamos ainda no início, bem, somos ainda criancinhas, estamos engatinhando ainda, né? Nesse caminho da quinta dimensão. Mas esse é o projeto cósmico que existe dentro do nosso plano evolutivo, né? A mônada em nós projetada, né? Essa projeção da mônada tem que passar por esse processo de conhecimento, de ampliação de conhecimento para verificar a realidade que existe entre essa relação entre o imanifestado e o manifestado e descobrir a divindade dentro de si mesmo. Então, isso aí é o desenvolvimento de uma quinta dimensão. É claro que em toda religião existe a questão dos cultos, né? Justamente o que você falou, né? Os sacrifícios, né? Isso no Egito existiu, na Índia existiu, e aqui no Oriente também, no Ocidente também existe, né? Em determinadas correntes, né? Do sacrifício, mas não é uma atitude relativamente superior, né? Nós devemos dizer que o grande culto que nós devemos fazer é justamente o culto do autoconhecimento, né? O grande culto, né? Tanto que, no futuro, isso aí faz parte do conhecimento da eubiose, do conhecimento difundido pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza. As religiões no mundo todo devem desaparecer. Elas vão definhando. No terceiro milênio, as religiões, de maneira global, vão definhando, vão desaparecendo, porque a consciência humana vai saltando de grau, né? Da quarta dimensão para a quinta dimensão. Então, esses cultos todos, né? Inclusive correntes que fazem cultos não recomendáveis, né? Isso tende a desaparecer, justamente nesse processo evolutivo rumo a um quinto estado de consciência, a quinta dimensão. E é preconizado, é sabido que vai existir somente um movimento no futuro, eu acredito que já em 3005 deve ser assim, que é o culto a Melquisedeque. Culto a Melquisedeque, ao rei do mundo. Então, todas as religiões devem ir definhando e tudo vai se referir ao culto a Melquisedeque. O nosso mestre já falava isso, né? Que todas as religiões deveriam se unir, derrubar barreiras entre si para caminhar para um novo estado de consciência. Então, isso realmente, esses sacrifícios devem desaparecer cada vez, de vez para sempre da face da humanidade, para surgir o culto a Melquisedeque, é justamente o culto ao autoconhecimento.
Muito bom, professor. E você, Gilberto, tem alguma colocação? Sim, vamos lá. Deixa eu só primeiro dar boa noite aqui para o pessoal que está no chat. Bem-vindos. Aproveita, deixa aí o seu like no vídeo. Pedir que se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito na relevância do conteúdo, né, aqui na plataforma. E compartilha esse conteúdo também com um colega, com um amigo, com pessoas que gostam desse tema. Então, mandem esse link, mandem esse vídeo aí para os seus colegas, né? Isso nos ajuda. Hoje nós tivemos uma outra atividade aqui no canal, apenas para informar quem está chegando agora, né? Então, depois que terminar aqui a live, você pode procurar aí no canal. Foi uma atividade bem bacana, gravado, transmitido lá do departamento da Eubiose de Santana com o João Paulo Miranda. Foi uma atividade bem legal, uma palestra bem bacana. O vídeo está aqui no canal. Então, depois vocês podem voltar ali e assistir. Vale muito a pena. Recomendo. E, bom, vamos para as perguntas aqui, né? Eu vou passando aqui, Carlos, que o Carlos hoje está no celular. De baixo para cima tem a Fabiana que ela pergunta. Professor, a Agartha virá para a face da Terra. Significa que nós nos transformaremos melhores e aí estaremos vibrando como a Agartha? Exatamente, esse é o princípio, esse é o fundamento, né? Quando nós falamos que a Agartha virá para a face da Terra, isso significa que teremos veículos suficientes para a manifestação de Agartha, né? É claro que a Agartha não pode vir para a face da Terra se não houver uma transformação espiritual da humanidade. É impossível, não é possível isso, né? Tanto que um mestre pode ir a Agartha. O nosso mestre ia a Agartha. Ele relatou diversas vezes a sua viagem a Agartha, né? Mas para ir para a Agartha, a consciência tem que ter um nível de vibração compatível com aquilo que existe em Agartha, né? Da mesma forma, quando a gente fala que a Agartha virá para a face da Terra, significa não simplesmente uma vinda de Agartha, mas uma evolução da humanidade em direção do estado vibratório de Agartha, né? De tal maneira que haja uma confluência de vibrações, né? No universo existe uma lei universal que é estudado sempre no projeto de iniciação, que é o seguinte: os semelhantes se atraem. Semelhantes se atraem. Então, o que são semelhantes? Aqueles que têm vibração semelhante. Então, as vibrações semelhantes se atraem. Então, na medida em que a humanidade for evoluindo, caminhando para um quinto estado de consciência, né, uma quinta dimensão, as portas para a Agartha estarão abertas para que seres da Agartha venham para a face da Terra. Basicamente, a evolução do ser humano significa o seguinte: a produção de veículos para as hierarquias. Isso é básico, né? Qual é o sentido objetivo da evolução humana? É produzir veículos para que as hierarquias, os seres de hierarquia, se projetem na face da Terra, utilizando os nossos veículos. E haja uma confluência, uma integração vibratória entre nós e os planos de mais alta vibração, né? Então, é isso que nós podemos dizer. Para que haja essa ligação de Agartha com a face da Terra, é extremamente necessário que o padrão vibratório da Terra mude de padrão para um padrão superior, né? Em direção de uma quinta dimensão, um quinto sistema evolutivo. Professor, deixa eu só emendar uma pergunta nessa da Fabiana, que, pelo que eu entendi na sua resposta, na verdade, assim, ela faz a pergunta dizendo que a Agartha virá para a face da Terra e aí nos tornaremos melhores. Na sua resposta, eu entendi que, na verdade, é o contrário. Quando nós nos tornarmos melhores, aí é que a Agartha vem para a face da Terra. É isso, né?
É isso. Quando nós nos tornarmos melhores, então vai existir a possibilidade de a garça vir para a Terra. Então vai haver uma... A gente pergunta assim, a gente pode fazer uma pergunta. Existe a garça, mundo interno, né? Qual é o caminho para uma pessoa ir até a garça, atualmente? Alguém pode ir para a garça atualmente? Pode, desde que tenha consciência agartina. Se uma pessoa tiver consciência agartina, vibrar em agartha, ela vai tranquilamente para a garça. Na verdade, ela pode ir, né? Ou pode ser levada para a garça, é isso, para os mundos internos. Né? Assim como a HPB também. A HPB foi levada para os mundos internos no Tibete, né? Ela esteve nos mundos internos. Ela foi levada pelos mestres para os mundos internos e não só a HPB, também Siddhartha Gautama esteve nos mundos internos, né? Esteve nos mundos internos. Jesus, o Cristo, também tinha ligação com os mundos internos, né? Então, todos esses grandes mestres têm ligação, porque o padrão vibratório deles se assemelham aos padrões vibratórios desses mundos internos. Então, realmente é isso. A garça virá para fora da Terra quando nós nos tornarmos melhores do que somos, né? Vibracionalmente superiores. Então, a resposta é essa. Muito bem. Vamos lá. Você tem mais alguma colocação, Gilberto? Não, nessa questão não. Viu, tem uma pergunta aqui, logo acima da pergunta da Fabiana, o Guilherme Guazelli coloca o seguinte: 9 meses para nascer e 9 meses para, após o falecimento, atingir a tríade superior, professor. Bom, veja bem, isso aí são dados importantes, né? Isso aí nós entramos no campo da numerologia, do estudo inclusive da astrologia, né? Existe... Veja, nada acontece por acaso, tudo é numericamente previsto pela lei universal, né? Então, existe esta possibilidade, né? Essa relação numérica, né? Numérica. Tudo conforme Pitágoras, tudo é número, né? É claro que nós não podemos aqui, nesse momento, entrar em todos os detalhes, porque aí seria uma palestra sobre numerologia, e teria alguém fazendo uma palestra sobre numerologia. Mas a base fundamental é que tudo é número, tudo é número. Então, tudo é baseado, nada acontece por acaso, né? 9 meses para nascer, um certo tempo para atingir o processo de ida para, não a tríade superior, que é o corpo causal, não é verdade? Então, tudo tem um tempo definido para que aconteça. Nada acontece por acaso, né? Então, justamente, a parte numerológica é muito importante. É o que eu posso falar para o nosso irmão Guazelli, né? Que esses números não estão soltos ao léu para ele. Tem uma base numerológica profunda na ciência iniciada das idades. Muito bom, professor. Eu estou subindo aqui nas perguntas, viu, Gilberto? E tem uma outra do Guazelli, né? Que ele fala: na atual condição política, a maioria quer sair do Brasil. Qual a implicação nos pitres, professor, lunares, em relação a isso? Na atual condição política, a maioria quer sair do Brasil. Qual a implicação dos pitres lunares? Bom, veja bem, isso é o livre-arbítrio, né? A pessoa, se ela não se acha bem no Brasil, ela tem, por livre-arbítrio, sair do Brasil, ir para outro país, né? Assim também como tem muita gente querendo vir para o Brasil também, é o contrário, né? É o contrário, né? Agora, a verdade é o seguinte, isso o nosso mestre fala, né? Que todos nascem na família certa, na hora certa, no país certo, né? Então, evidentemente, quem nasceu no Brasil, nasceu no país certo. Nasceu no país certo. E é necessário que a pessoa que nasce no Brasil entenda justamente o papel cósmico do Brasil no momento atual da evolução da humanidade, né? Agora, a pessoa pode sair do Brasil por vários motivos, né? Eu sei vários motivos que podem implicar na saída do Brasil, né? Mas quem está no Brasil, nasceu no Brasil, karmicamente tem essa ligação kármica de nascimento com o processo evolutivo do Brasil, né? Então, mas aí entra o livre-arbítrio, né? Qual a implicação dos pitres lunares? Os pitres lunares. Evidentemente, as hierarquias influenciam
na formação básica da nossa propensão para o exercício do livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio foi nos proporcionado principalmente pela construção dos nossos corpos hiperfísicos e pela doação da tríade superior. Mas o livre-arbítrio é um processo de decisão absolutamente pessoal. A lei não interfere nisso. Cada um tem o seu livre-arbítrio. E, normalmente, a maioria da humanidade ainda não desenvolveu o seu livre-arbítrio. Veja bem, a maioria da humanidade ainda não desenvolveu a capacidade do livre-arbítrio. A maioria da humanidade segue a cabeça dos outros. Veja o que eu estou falando, olha. A maioria da humanidade não toma decisões próprias, segue a cabeça dos outros. Veja, então, segue, é como se fosse um bando de animais que tem alguém que dirige aquele grupo de animais e os outros animais vão atrás. A maioria da humanidade age assim. É a terceira dimensão, né? A terceira dimensão e parte da quarta dimensão age dessa maneira, né? Então, sair do Brasil, cada um tem a opção. A pessoa pode ter vários motivos para sair do Brasil. Agora, tem muitos motivos outros para permanecer no Brasil. Eu acredito que os motivos para permanecer no Brasil são muito mais importantes do que os motivos para sair do Brasil. Eu vou repetir. Os motivos que levam o indivíduo a permanecer no Brasil e trabalhar pelo Brasil, pela humanidade, são muito maiores do que aqueles motivos que levam o indivíduo a optar para sair do Brasil por algum motivo específico. É isso que eu poderia responder. Muito bom, professor. E subindo aqui em cima, a única pergunta que eu estou vendo, Gilberto, é do Guazelli também. Ele pergunta, professor, JHS tinha esse entendimento do agora ou o entendimento é o agora? Veja bem, eu quero dizer o seguinte, que JHS é uma consciência superior, né, do além à caixa. JHS é uma consciência superior do além à caixa. E o professor Henrique José de Souza, ele é um planetário. É um veículo de JHS. Vamos deixar bem claro? O professor Henrique José de Souza é veículo de JHS. JHS é uma consciência superior, do além à caixa, que nós nem podemos entender o que seja. É uma hierarquia. Pertence a um mundo hierárquico muito superior a nós. E o professor Henrique José de Souza é justamente o veículo de JHS. Tanto que, nas revelações, o professor Henrique José de Souza, ele não escreve na revelação Henrique José de Souza, ele põe JHS. Ele escreve a revelação de JHS e põe assim, JHS. Então ele diz, eu sou veículo de JHS. Ele mesmo diz, ele é um planetário. Agora, quando o professor escrevia em Dharana, artigos em Dharana ou em revistas, aí então ele escrevia Henrique José de Souza. Quando era da lavra dele. Quando o trabalho era da autoria dele, ele punha Henrique José de Souza. Quando era de autoria, a ideia vinha de um plano superior, do além à caixa, então ele punha JHS. A pergunta, você podia repetir a pergunta do agora? Qual é o Carlos? Ele fala do agora, né? Qual é Isso. Ele pergunta o seguinte: JHS tinha o entendimento do agora ou o entendimento é o agora? Não, ele tinha o entendimento, o nosso mestre tinha o entendimento do agora, assim, ele tinha entendimento de toda essa estrutura universal, né? E tem mais. O entendimento dele, ele não nos passou por completo, porque o mestre não ensina tudo o que pode ensinar. Ele ensinou, olha, Henrique José de Souza passou para nós aquilo que a gente pode entender. Veja bem, Henrique José de Souza, sendo veículo de JHS, passou para o ser humano aquilo que a gente pode entender como ser humano. E já é difícil, né? Mesmo assim, quando o mestre passa para nós aquilo que a gente pode entender, já é difícil para nós, para a gente entender como ser humano. Imagine se ele nos passa coisas além do nosso entendimento. A gente não entende de maneira nenhuma. Né? Todo mestre é assim. Por isso que o nosso mestre diz que todo mestre tem uma tônica. Tem uma tônica, né? Então, na Índia tinha as tônicas específicas
daquele momento evolutivo. Depois, Jesus, o Cristo, teve uma tônica específica para a época, a HPB teve outra tônica e o professor Henrique de Souza teve outra tônica, específica do momento evolutivo que a humanidade está passando. É tudo de acordo com a possibilidade do entendimento do ser humano. Então, é claro que o JHS tinha uma visão universal e que nós não podemos nem entender o que seja, né? Só ele pode entender como mestre, né? Mas ele nos passou aquilo que nós temos possibilidade de entender na nossa limitação como seres humanos. É interessante, né, professor? A gente comentou agora sobre o nosso mestre JHS, e se a gente for estudar a história de vida dele, a biografia dele, a gente verifica que ele foi galgando um estado de consciência, né, professor? E ele chegou no ápice, né, do sexto senhor. Então, a gente percebe que, em momentos, ele ganha um upgrade de consciência. E é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida, não é, professor? Exatamente. Ele realmente, conforme o conhecimento da unicidade, da iniciação, ele atingiu um estágio de Buda. Tanto que ele se tornou intimamente relacionado com o rei do mundo, né? O Melquisedeque, né? Ele tornou-se intimamente relacionado com Melquisedeque, justamente na eubiose é dito a vinda do mestre, né? Então ele fazia essa integração com o Melquisedeque e com os seres superiores, né? Do qual ele servia de intermediário. Mas veja bem, nada acontece por acaso. Os mestres têm que realizar também o seu trabalho. É isso? Jesus, por exemplo, Jesus, eu estou falando de Siddhartha, de Yoshua Ben Pandira, não estou falando do Cristo, de Yoshua Ben Pandira. É um ser em evolução também. Ele está evoluindo, todos evoluem. Siddhartha Gautama, o Buda, é um ser em evolução, ele continua evoluindo, todos evoluem, né? Assim como o professor Henrique Jesus também está no seu processo de evolução. Todos evoluem, num patamar superior ao nosso, né? Mas todos evoluem. Isso faz parte, é a natureza do nosso processo universal, é o processo evolutivo. Tanto os discípulos como os mestres estão evoluindo, né? Só que os mestres estão num patamar superior de entendimento e que nós não podemos entender, com a nossa limitação humana, entender o que eles entendem, né? Mas o que se refere a esse entendimento, esse processo evolutivo que os mestres passam, é justamente uma integração cada vez maior da consciência evolutiva com a consciência superior, né? Justamente com a consciência que dá origem a tudo, né? O eterno, né? Muito bom, professor. A gente, professor, está vivendo um momento complicado, um momento difícil, mas eu sinto, professor, que a Terra está nessa vibração de quinta dimensão e uma coisa boa. É como se a gente fosse viver aquela história da barca de Noé, né? A barca. Parece que quem está pronto, quem está pronto para esse momento, para essa quinta dimensão, vai ser os grandes precursores desse período aquariano de 3005, né, professor? É isso mesmo? Muitos são chamados e poucos serão os escolhidos? Exatamente. Então, a Terra ela se divide em 3 dimensões específicas, né? A grande maioria vibra numa terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Uma vibração lunar, animal. Eles não conseguiu se libertar disso. Uma outra vibra numa quarta dimensão, que é relativamente, eu digo, lunar, ligada à Lemúria, né? Uma vibração lunar, terceira dimensão, que é justamente a terceira raça raiz, né? Aqueles que vibram uma quarta dimensão vibram justamente intimamente ligado à Atlante, à raça Atlante, que desenvolveu o mental inferior, né? O mental concreto, né? E aqueles que vibram ou estão começando a vibrar numa quinta dimensão estão relacionados com o projeto evolutivo da quinta raça-mãe, que é justamente a raça ariana, né? Então, no processo atual evolutivo da humanidade, nós temos 3 dimensões efetivas, a terceira, a quarta e a quinta dimensão. Agora, é claro que a lei universal produz situações específicas para que todos atinjam a quinta dimensão.
Nem todos, no momento atual, atingirão a quinta dimensão. Então, teremos que passar por outros processos evolutivos. Na verdade, somente uma elite espiritual, atualmente, atingirá o início do desenvolvimento da quinta dimensão na face da Terra. Isso aí é comentado muito nos tempos atuais, né? E Jesus falava nos fins dos tempos, né? Mas nós falamos no início, não só nos fins dos tempos, a tônica dele, né? Os fins dos tempos passados, para o surgimento de novas possibilidades evolutivas, né? Então, uma quinta dimensão está em processo de desenvolvimento na Terra. Então, é por isso que é muito importante todo ser humano se preocupar com o seu projeto de iniciação, para começar a vibrar justamente em direção de um quinto estágio evolutivo, uma quinta dimensão, né? Escapando das influências da terceira e da quarta dimensão. Agora, é claro que nem todos atingirão, né? 2/3 da humanidade não atingirão esse estágio de uma nova civilização. Então vão ter que ser reciclados em outros planos evolutivos para reiniciar o processo evolutivo em direção da casa do Pai, né? Mas nem 2/3 da humanidade não vai conseguir. Não há tempo, 1000 anos suficiente para isso, né? Mas uma elite espiritual será contemplada com essa inclusão no início do desenvolvimento de uma nova estado de consciência, de quinta dimensão. E a Terra também está sendo promovida a um estágio superior de vibração, né? Isso aí, várias correntes afirmam, né? Inclusive o Espiritismo fala isso também, né? A Terra deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração, né? Então a Terra está sendo elevada. A Terra está sendo elevada a um plano superior cósmico, né? E é claro que há uma seleção, vai haver uma seleção. Vai haver, não, já está sendo feita a seleção. A seleção já está sendo feita, né? O Jesus falava a separação do joio e do trigo, já há mais de 2000 anos ele falava a separação do joio e do trigo. Mas isso aí não é para punir ou para perseguir ninguém, isso aí faz parte do processo evolutivo. É que nem numa classe, né? Quando a gente está na escola, a gente vê, né? Geralmente na escola eu via isso, né? Existem 3 tipos de alunos: aqueles excelentes, aqueles medianos e aqueles relapsos, bagunceiros, né? Toda classe é assim, né? Existem aqueles alunos excelentes no topo, né? Que tiram notas altas. Existem aqueles alunos medianos, é isso? Que passam de ano e tal, mas com notas regulares. E existem aqueles alunos relapsos, geralmente bagunceiros, né? Que fazem todo tipo de estrepolia para não estudar e para não evoluir. Então, isso é muito semelhante ao que nós estamos falando, né? Aqueles alunos de baixo é a terceira dimensão, o do meio é a quarta dimensão, e o de cima é relativamente a quinta dimensão. Então, é claro que aqueles que estão em cima são aprovados com nota máxima, aqueles que estão na média são julgados pelos professores, os professores dão uma nota, se tiverem uma nota certa, né? Adequada, passam para o estágio seguinte. E os relapsos, os bagunceiros, são levados para... Então, tem que repetir o ano, né? Tem que repetir de ano. Isso aí. O que acontece na escola acontece também na evolução universal. Consciências têm que repetir de ano, repetir novamente seu processo evolutivo, mas não deixam de seguir o caminho evolutivo, né? A lei é justa e perfeita. A lei é justa e perfeita, e existe o amor cósmico, né? O amor universal, o amor e o perdão agindo por trás de tudo isso, ou dentro de tudo isso. Né? Muito bom, professor. E a sensação que eu tenho, professor, eu não sei se eu estou errado, é que a humanidade fez o trabalho dos 22 arcanos, de 2001 a 2022. A gente fez os trabalhos dos 22 arcanos e a gente chega em 2023, professor, eu acredito que de uma maneira vitoriosa, porque a gente não teve uma terceira guerra mundial. E a Terra ela atinge esse grau de quinta dimensão. Eu acho que daqui para frente é só a separação mesmo do joio e do trigo, né, professor? Exatamente. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou todas as revelações de JHS, né? Tanto que ele indicou para nós esse conhecimento, que o ano 2005 foi justamente o início da era de Maitreya, né? Da Avatara Maitreya, 2005, né?
E 3005 é um estágio, não de apogeu da evolução, mas de um estado muito específico da evolução da quinta raça-mãe em direção de uma quinta dimensão. Então, ele nos dá esse terceiro milênio de uma nova importância para a evolução da humanidade. Um outro aspecto importante que o nosso mestre nos deixou é o seguinte, que à medida que a evolução vai acontecendo, o processo torna-se cada vez mais rápido. Veja bem, antigamente os processos eram lentos, milênios, milhares, milhões de anos. Hoje a coisa é mais rápida. O processo vai se acelerando. Isso o nosso mestre diz, faz parte da antropogênese. Isso faz parte do processo antropogenético que nós estamos estudando. Né? À medida que a evolução vai acontecendo, o processo evolutivo vai se tornando mais rápido, vai sendo mais rápido. Né? Então, eu concordo com você, viu, Carlos, que realmente nós estamos no terceiro milênio, né? 2001, início do terceiro milênio, é claro que o processo evolutivo está se tornando cada vez mais rápido e o processo seletivo vai se dando cada vez mais rápido também, e justamente empurrando a humanidade e o planeta Terra para um estado superior de consciência. Professor. E tem uma pergunta aqui para fechar a noite do Reinaldo Lira, né? Walter, após 3005, pode-se afirmar que não se terá resíduo algum do que hoje ocorre, a exemplo, a alimentação por meio de carne animal? Veja bem, o nosso mestre afirma, através da revelação, que o destino da humanidade é se tornar frugívoro. O ser humano deve se tornar frugívoro. Veja bem, o nosso mestre diz que não há nenhum equívoco em a pessoa se alimentar de carne animal. Não. Isso é decorrência da queda Atlante. Com a queda Atlante, as revelações nos indicam que os atlantes, de maneira geral, comiam frutas, eram frugívoros. Depois, com a queda Atlante, houve o surgimento da alimentação carnívora. Isso porque surgiram os 4 temperamentos. Nós sabemos disso. A Terra inclinou-se 23 graus e meio, né? E surgiram as 4 estações. Na Atlântida era uma eterna primavera. Não existiam as 4 estações, era uma primavera permanente. Com a inclinação do eixo terrestre, surgiram as 4 estações e surgiram os 4 temperamentos. Os 4 temperamentos estão relacionados com as 4 formas de se alimentar do ser humano. Então, não há nada de errado que, no momento atual, que a pessoa se alimente de animais, não é isso? De maneira ética, na verdade. Mas isso deve desaparecer. O ser humano deve suplantar esse estágio e superar o seu estágio de não só deixar de comer a carne animal, mas comer também vegetais. Ele vai deixar de matar vegetais. Quando a gente come um pé de alface, a gente arranca o alface do chão e mata o alface, não é verdade? Você vai comer uma cenoura, você tira a cenoura e vai matar a cenoura, né? Agora, quando você come uma fruta, você não está matando nada. A fruta está lá pendurada na árvore, ela cai, naturalmente. Ela fica madura e cai. Cai no chão e apodrece. Por quê? Ela apodrece porque as sementes vão produzir novas árvores, né? Isso é processo, né? Ou os passarinhos comem aquelas sementes, ingerem aquelas sementes, e depois transportam essas sementes para outros lugares, expandindo a proliferação desses vegetais. Né? Mas a tendência do ser humano é justamente a adoção da alimentação. O ser humano vai se tornar frugívoro. Então, isso aí está de acordo com a expansão do estado de consciência. Né? Inclusive, Jesus, o Cristo, ele apoiava, né, a alimentação do homem pelo peixe. Mas nós nunca vimos no Evangelho uma churrascada, né? Jesus Cristo no meio de uma churrascada ou incentivando a comer carne. Isso não... De peixe, sim. Por quê? Porque o peixe tem uma vibração quase semelhante ao mineral. O peixe, a vibração dele é mais próxima ao mineral do que ao animal. Não é verdade? É claro que a alimentação carnívora ela nos traz produtos que auxiliam a nossa saúde, né? Que são justamente a alimentação, né? Que necessária para a formação
a nossa estrutura interna, né? Física, densa, né? As proteínas. Mas a carne animal também tem um lado negativo, justamente a vibração carnívora não é bom para a nossa constituição, né? A nossa constituição não é boa, né? Tanto que em determinadas situações de rituais, então rituais dentro da ciência iniciática, né? Isso aí de maneira geral, né? Não vou citar especificamente, mas em determinados rituais dito que não se deve comer carne, né? Porque justamente, aliás, dentro do catolicismo, a gente sabe que na Semana Santa, né? Isso aí, eu não sei como é atualmente, mas quando era criança, em casa não se comia carne. Sexta-feira da Paixão não se comia carne, né? Comia-se frutas, vegetais, não. Então, eu não sei atualmente qual é o costume, se as pessoas ficam carnívoras na Sexta-feira Santa, mas antigamente era assim. Era praxe não se comer carne na Sexta-feira Santa. Então, é um costume das religiões e da ciência iniciática também, a abstenção de carne durante certos procedimentos, né, ritualísticos, né? Porque justamente a carne tem aquele elemento vibracional animal provindo do animal que foi morto, né? Então, isso aí, mas o futuro da humanidade, o ser humano vai se tornar frugívoro, conforme o ensinamento do professor Henrique de Souza, através de por JHS. Muito bom, professor. Foi muito bom o encontro de hoje, muita pergunta interessante, mas agora chegou o momento dos recados, né, Gilberto? E eu queria dar um recado para vocês da nossa próxima roda de conversa, né, que toda terça-feira aqui no canal Conexão 3005 a gente tem uma roda de conversa. E nesta terça-feira, dia 18 de abril de 2023, no mesmo horário, às 20h40, a gente vai ter uma roda de conversa com o tema de Dante e a Divina Comédia. O livro de Dante é muito interessante. E quem vai trazer todo esse assunto, abordar toda essa temática com a gente, é o Tarcísio Expósito. E os mediadores será Daniela Troncoso e o nosso querido Eduardo Nunes. É muito interessante, o Tarcísio vai abordar várias questões, vários assuntos ligados à obra desse genial Dante, né? Que é italiano lá da região de Florença e que está ligado ao período do Renascimento, né? Ao período onde foi desenvolvida a arte, né? Em todas as suas esferas, escrita, né? Pinturas, Michelangelo e Leonardo da Vinci, mas vai ser muito interessante a gente abordar esse tema com o Tarcísio Expósito. E eu queria também falar do Espaço Shakti, tá? Quem estiver passando por São Lourenço, é um centro de terapia holística, o Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. E para mais informações, tem aí o número do WhatsApp, o prefixo da cidade de São Lourenço é 35, e o telefone é 99756-6874. Quem estiver passando por lá, e lembrando que tem uma filial em Brasília, e quem sabe logo teremos mais filiais pelo Brasil. E eu quero também dizer que nós temos sempre uma conta aí para contribuir com a Fundação Henrique José de Souza. Tá? Quem puder estar contribuindo, é só fazer um Pix no CNPJ 24-826-406-0000196, Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, e conta 7632, dígito 5. A Fundação faz um trabalho muito bacana com as pessoas, com os idosos, então, e quem estiver passando por São Lourenço, vai lá conhecer a Fundação, vai conhecer o espaço da eubiose ali em São Lourenço. E eu queria, como a gente está finalizando, já estouramos um pouquinho a horas, eu queria agradecer a todos pela participação, foi um encontro assim, maravilhoso, de muito conhecimento com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana, e até o nosso próximo encontro.
Tá? E lembrando, terça-feira, roda de conversa. Um abraço a todos. Tudo de bom. Eu só queria fazer um comentário aqui, final. Pode fazer, professor. Essa questão do Brasil ser a pátria de uma nova civilização, berço, não é somente a Eubiose que toca nisso, não é somente o professor, existem várias correntes que falam sobre isso, né? Inclusive o Espiritismo, né? Existe um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, né? Existe os livros do filósofo Pietro Baldi, A Grande Síntese, de outros livros, que eu tive a honra de conhecer Pietro Baldi nos anos 60, né? Pietro Baldi, um grande filósofo, né? Existe aqui também esse livro aqui, que devem ler, olha, muito interessante, Tito Livio Ferreira, A Ordem do Cristo e o Brasil. Então, não é um assunto que é a eubiose que introduziu, não. O nosso mestre deu uma expansão a esse conhecimento que faz parte do conhecimento do ser humano, de todos os estudiosos. E eu tenho, quem quiser pode ver no YouTube, eu tenho palestras que falam sobre o Quinto Império. Quem quiser assistir, está lá à disposição. Palestra sobre o Quinto Império a respeito desse assunto. É isso que eu queria deixar essa mensagem para todos os irmãos. Muito bom. Fechamos com dica de livro para fechar o sábado com chave. Estudar, porque senão não passa de ano. O professor já avisou aí. Exatamente. Senão não passa de ano. Muito bem. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Bom sábado para todo mundo. E um bom domingo. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos estudar para passar de ano. Boa noite, professor. Eu, como sempre falo, vamos nos encontrar sempre às terças-feiras, quando tiver eventos, né? Já foram divulgados. E sábado que vem estaremos aqui reunidos novamente. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus. E até sábado que vem.